Bora lá, galera. Então, assunto de hoje, núcleo celular, divisão celular. Na verdade, a gente vai se restringir ao núcleo, né? Que também é uma organela, né, celular, só que é uma organela diferenciada. A gente dá uma atenção especial para o núcleo, né? Afinal, o núcleo, quando a gente fala núcleo celular, a gente está falando de células eucarióticas, né? Células procarióticas, elas não têm um núcleo organizado. Lembra lá, né, uma bactéria, por exemplo, ela tem um material genético ali disperso no seu citoplasma. Agora, o núcleo que a gente vai estudar aqui é o núcleo da maioria dos organismos, né, dos organismos eucarióticos. Todos têm um núcleo que ele é isolado, ele é limitado, ele é individualizado por uma membrana nuclear chamada de carioteca, que é essa imagem aí ao fundo, estão vendo? Então, material genético, né, que vai constituir aí os nossos cromossomos. Hoje a gente vai aprender vários termos. Por que nós vamos falar só de núcleo, né? Porque núcleo é muito complexo. E o núcleo é onde está a informação genética, o nosso DNA. E aí muitas vezes a gente se depara com termos como cromossomos, genes, cromatina, DNA. Qual a diferença, né, de um termo desse para outro? Será que é tudo a mesma coisa? No final das contas, a gente está se referindo, usando todos esses termos, ao nosso material genético, que fica ali, no caso dos organismos eucarióticos, como o próprio homem, né? Fica ali, ó, envolvido por uma membrana nuclear chamada de carioteca. Então a gente vai ver bastante a estrutura dessa organela específica, especial, né, que é o núcleo, onde fica armazenada todas essas informações genéticas, as informações que controlam as funções celulares, né, que controla o metabolismo celular, que controla a síntese de proteínas, né, a duplicação, tem relação com a divisão celular, enfim, com a reprodução. Então, o núcleo é uma organela de fato que tem que ser dada uma atenção especial, porque ela é o centro de comando celular, ok? Deixa eu ativar aqui a ponteira. Prontinho. Então vamos lá, galera, contextualizando, né? Então, se a gente pega uma célula do indivíduo, né? Voltando aqui aos componentes básicos, né? Membrana plasmática, citoplasma, e lá no interior a gente tem o núcleo. Aqui está fora de escala, tá? O núcleo está ampliado para a gente poder perceber, né, quais são os principais constituintes estruturais desse núcleo, né? Lá no núcleo, o mais importante que ele contém é o próprio material genético, que em alguns momentos, esse material genético a gente vai visualizar como esses X aqui, ó, parecem uns novelinhos, né? Se a gente der um zoom, é o que a gente chama de cromossomo, né? Cromossomo nada mais é do que DNA, material genético, só que num estado ou num estágio, né, mais condensado, espiralizado, tá? Fazendo uma analogia aqui para vocês entenderem um pouco, a gente vai ver daqui para frente, né, nos próximos slides, vários momentos do material genético, mas só para vocês entenderem, o cromossomo é o estado do material genético em que ele encontra-se mais condensado, espiralizado. Se a gente fizer uma analogia com um novelo, né, de lã ou com um rolo de barbante, quando a gente desenrola esse novelo, ou esse rolo, né, a fita esticada seria a molécula de DNA. E aí quando a gente pega essa fita, né, esse barbante, né, e começa a enrolar, formando um novelo, um rolo, né, isso seria a forma que esse DNA está organizado, mais organizado, digamos assim, né, mais condensado. E aí, então, nesse estágio, a gente chama esse material genético de cromossomo. A maioria das imagens que vocês veem em livros, né, na internet, ou até mesmo quando a gente vai visualizar, tenta visualizar material genético no microscópio, em geral, ele está nessa forma aqui, ó, condensada. É um dos momentos do material genético. Ele sempre vai estar assim, formando novelinhos? Não.
A gente vai ver que não. Esse material genético pode também estar desenrolado, desespiralizado, descondensado. E aí ele vira aquele monte de um emaranhado de linhas emboladas, né, que é a fita de DNA. E aí a gente vai chamar de cromatina, como a gente vai ver, né, nos próximos slides. Mas só para contextualizar, né, pessoal? Então, ó, o núcleo de uma célula eucariótica, a gente fala na fase de intérfase, né? Desculpa, aqui é na fase de metáfase, que é um período de divisão celular, antes da divisão celular, né? Uma das etapas no processo de divisão, melhor dizendo. Então é como se o material genético ele precisasse se organizar bem, se condensar bem, para facilitar a divisão celular, para formar duas células com a mesma quantidade de material genético, cromossomos. Nós vamos estudar na semana que vem os processos de divisão celular. Hoje a gente vai falar muito só de estrutura do núcleo para entender depois como ocorrem os processos de divisão. É essencial que vocês leiam o livro, porque não é um assunto fácil, como tudo que a gente vem estudando dentro da biologia, né? Tem muitos termos, então é imprescindível a leitura do capítulo também que eu indiquei para vocês lá no AVA, tá? Então, a gente tem aqui, ó, compondo um núcleo de uma célula eucariótica, né? O material genético, que nesse caso aqui está na forma de cromossomos, aqui no caso na célula, no esquema, estão representados 4 cromossomos. A gente vai ver que o número de cromossomos varia de espécie para espécie, né? A espécie humana, por exemplo, tem 46 cromossomos em cada célula somática, né? Que são a maioria das células que vão constituir o corpo do organismo, excluindo-se as células gaméticas, né, os gametas, tá? Então, todas as nossas células, tirando os gametas, têm 46 cromossomos. Isso varia de espécie para espécie, beleza? Então, além do material genético, que aqui está na forma de cromossomos, a gente tem compondo o núcleo, né, a carioteca, como a gente falou, que é a membrana que envolve esse material genético. E aqui tem o nucleolo, que é esse pontinho preto, que, né, é uma mistura aí de, a gente vai entender melhor isso mais para frente. Mas o nucleolo é uma região ali do núcleo que fica responsável pela formação dos ribossomos. Então é uma região mais densa, que tem proteínas, que tem RNA ribossômico, que é, né, é o RNA que vai dar origem aos ribossomos, juntamente com proteínas associadas. Tá? Por isso que fica uma mancha escura dentro do núcleo. É uma região que organiza os ribossomos, tá? Que produz os ribossomos. Bem, o material genético a gente vai ver que para que ele se condense e forme um cromossomo, né, vai precisar de algumas proteínas que vão ajudar a enrolar essa fitinha de DNA, né? Então aqui a gente tem trechos da molécula de DNA e observem que esse DNA ele vai se associando a proteínas específicas chamadas de histonas. Tá? Histonas, então, são proteínas que auxiliam o material genético a se organizar, a se espiralizar na forma de cromossomo, tá? Que é nada mais é do que o DNA espiralizado, ok? Bem, fechamos aqui, né? Então, só para começar isso, o núcleo então é importantíssimo, né? Ele é considerado o quartel-general da célula. É de lá que saem todas as informações que vão atuar ali no controle do metabolismo, nas funções celulares e na reprodução celular, processo de divisão, como veremos mais adiante. Bem, pegando aqui o núcleo em detalhes, né, um esqueminha aqui bem didático, fazendo um corte nele aqui, ó, como se fosse retirando uma fatia dele, para a gente visualizar o seu interior também, o que nós observamos? Como já falamos, né? Temos essa membrana nuclear, né, que é chamado de carioteca, que envolve o núcleo eucariótico, das células eucarióticas, né? Envolve o material genético. Bem, qual a diferença da carioteca para a membrana plasmática que existe lá em volta da célula, né? Tem a membrana plasmática, citoplasma, e aqui, ó, eu tenho o núcleo, que está representado aqui. Qual a diferença da membrana nuclear para a membrana plasmática? A constituição é muito semelhante,
tá? A membrana nuclear ou carioteca também é formada por uma bicamada, por fosfolipídios, só que ao invés de formar uma bicamada de fosfolipídios, como tem lá na membrana plasmática, nossa, esse risco me persegue aqui, né, velho? Ao invés de formar somente uma bicamada lipídica, ela vai formar uma dupla bicamada lipídica. Então a carioteca ela é mais grossa do que a membrana plasmática, né? Porque ela é uma dupla, né? Uma dupla camada de fosfolipídios, né? Não é, aliás, é uma dupla bicamada lipídica, né? Então ela tem essa característica. E lá na frente vocês vão entender melhor porque, na verdade, a carioteca ela se originou a partir da membrana plasmática. Só que a partir de dobras da membrana plasmática. Por isso que ela fica com uma dupla bicamada lipídica. Ok? Interessante que nessa membrana nuclear ou carioteca existem vários poros, né? São regiões de vazamento, são regiões vazadas na membrana nuclear que vão permitir a troca de substâncias entre o núcleo e entre o citoplasma. Para aí para pensar, gente, as informações para os comandos celulares não partem do núcleo? Como que essas informações vão sair se existe uma carioteca? Vão sair então pelos poros, ok? Então RNA mensageiro, né, vai sair daqui. Da mesma forma que vão entrar também substâncias que são essenciais para o material genético, né, produzir, replicar o DNA, né, produzir RNA, tá? Que são os nucleotídeos. Então, os nucleotídeos, né, proteínas, enzimas que são produzidas lá no citoplasma, que atuam no processo de divisão celular, da replicação do material genético, né, e no início da síntese de proteínas, elas têm que entrar no núcleo, que é onde está a informação genética. Só que se enzimas são produzidas lá nos ribossomos no citoplasma, elas têm que entrar. Por onde que vão entrar? Pelos poros. Assim como outras substâncias, como eu falei, nucleotídeos, íons, né? Então existe uma troca aí, né, de substâncias, a passagem de substâncias do núcleo para o citoplasma e do citoplasma para o núcleo. Por onde isso ocorre? Através dos poros nucleares, tá? Esses poros eles são complexos, eles apresentam várias proteínas que ajudam no controle dessa passagem de substâncias, né? Como a gente pode observar. E, enfim, mas a principal função então seria esse fluxo de substâncias. Bem, o nucleolo está lá no interior, né, dessa estrutura do núcleo, do núcleo eucariótico. E esse nucleolo, como eu falei para vocês, ele é denso, né, e a gente, no microscópio óptico, né, quando a gente retomar as atividades presenciais, como eu falei, uma simples aula lá no laboratório de microscopia, a gente consegue ver muita coisa que a gente já falou, que ficou nos assuntos anteriores e que a gente está estudando atualmente também. Uma delas é que em algumas células, até no microscópio fotônico, né, que é o microscópio óptico normal que a gente tem lá nos nossos laboratórios, a gente consegue observar essa estrutura aqui, ó, nucleolo. Por quê? É mais denso, claro que não em todas as células, mas algumas células têm um nucleolo bem evidente, né? Às vezes não precisa nem de corante para poder visualizá-lo. Mas ele é uma região densa porque reúne proteínas e RNA ribossômico, como eu falei. É o local onde vão ser, né, sintetizados, produzidos os ribossomos, que depois vão lá para o citoplasma, ok? Então, o material, né, a sede para a produção de RNA ribossômico, né, e proteínas é o nucleolo, ok? A região organizadora aí né, para a formação do ribossomo, digamos assim. Por isso é bem densa. Bem, agora o ponto alvo aqui, né, desse slide é falar um pouquinho do material genético. Eu falei para vocês no slide anterior de cromossomo. Cromossomo é formado de DNA. Só que quando esse cromossomo ele está desespiralizado, lembra lá do nosso novelo de lã? Quando você desenrola o novelo inteiro e deixa ele todo desenrolado, e só que essa
linha ou esse barbante, né, que vai formar aí o novelo ou o rolo, ele fica, você junta todo ele assim, né, fica todo embolado, mas juntinho. Aí a gente teria o que a gente chama de cromatina. A cromatina nada mais é do que os a cromatina nada mais é, desculpa, do que os nossos cromossomos desespiralizados, desenrolados, descondensados. São todos sinônimos, tá, gente? Tem hora que vocês vão ler no livro, né, ou eu falando aqui, vou falar desespiralizado ou descondensado, é a mesma coisa, tá? Lembra sempre da imagem de um novelo de lã totalmente desenrolado. Isso seria a cromatina. Deixou de ser DNA? Não, continua sendo DNA. Então, cromatina, cromossomo, é tudo DNA, só que são momentos diferentes desse material genético. Ah, e por que, professor, que ora o material genético está enrolado, ora está desenrolado? Vocês vão entender isso melhor quando a gente falar do processo de divisão celular. Basicamente é o seguinte, a gente vai ter um material genético na forma de cromatina num momento, né, do ciclo celular, ou seja, do ciclo de vida da célula, em que ela estiver passando pela intérfase. A intérfase é o momento em que o material genético ele precisa ser lido para produzir, né, para passar a sua informação, formando RNA mensageiro, né, lembrando as aulas de ácidos nucleicos. Esse RNA mensageiro depois vai lá para o citoplasma para sofrer tradução, para produzir proteínas, né? Então, para que esse DNA seja lido, ele pode estar enrolado, espiralizado? Não, senão ele vai estar guardado. Então, material genético para que seja lido, ele tem que estar na forma de cromatina, desespiralizado, aberto, digamos assim, né? Então, o material genético está na forma de cromatina no momento do período do ciclo da célula chamado de intérfase, que é como se fosse o intervalo entre uma divisão celular e outra, tá? Além disso, é o momento em que o material genético também se duplica. Ele se duplica para depois a célula se dividir e formar duas células exatamente iguais, a célula mãe, a célula que lhes deu origem. Para isso, o material genético também tem que estar aberto, para que ocorra duplicação do material genético, do DNA. Se ele estiver todo enrolado, não tem como, né, sintetizar mais DNA a partir daquela cópia. Tá? Isso a gente falou um pouquinho já lá em ácidos nucleicos, ok? Só para vocês entenderem por que que o material genético ora está descondensado e ora fica todo enroladinho lá formando, né, o cromossomo, tá? Ah, e para que que serve então o cromossomo? Para que que enrola? Como eu falei, o cromossomo ele vai ser mais importante no momento da divisão celular. Por isso que o material genético só vai se enrolar, né, quando ele entrar na fase de divisão celular, seja ela mitose, seja ela meiose, como a gente vai estudar mais para frente, né? Mas se vai dividir, tem que estar organizadinho para que a divisão celular ocorra adequadamente, né? Enviando a quantidade de cromossomos ideal para cada célula que está sendo formada. Será que ia ter como eu fazer isso com o material genético todo embolado, né? Com o novelo todo desenrolado? Todo desorganizado, entre aspas, não ia ter, tá? Então esse é um ponto chave que muitos alunos confundem, né? Não sabem diferenciar cromatina de cromossomo. É tudo DNA, só que são momentos, né, estágios diferentes de organização desse DNA. Cromatina descondensada, cromossomo condensado, enroladinho, né? Ainda no núcleo, gente, nós encontramos aqui, ó, compondo o espaço entre a carioteca, né, e o material genético e o nucleolo, a gente encontra esse preenchimento por um certo líquido, né? Um líquido gelatinoso que lembra muito o citoplasma, lembra? O hialoplasma que a gente falou que preenche o citoplasma. Esse líquido aqui que preenche o núcleo também é bem semelhante, tá? Claro que com as devidas especificidades. Por isso que ele é chamado de nucleoplasma ou simplesmente cariolinfa. É como se fosse o citoplasma do núcleo, ok?
Aqui a gente vai ter íons, vão ter nucleotídeos, né? Vários sais, né? Preenchendo e compondo aqui, constituindo esse nucleoplasma, tá bom? Basicamente é isso. Bem, vamos lá então, ó, novamente falar um pouquinho sobre a estrutura do material genético, né? Como eu falei para vocês, a diferença já entre cromatina e cromossomo, né? Aqui na figura, ó, aqui tem um cromossomo simples na fase de intérfase, então seria cromatina, né? Se falou que é intérfase, né, o período de intérfase, né, que seria o intervalo entre uma divisão celular e outra, ou seja, o período que o material genético ele vai se duplicar, o período que o material genético ele vai ser lido, né, vai ocorrer o processo que a gente chama de transcrição, que é a formação de RNA a partir do DNA, né, para que depois ocorra a síntese de proteínas. Então, todos esses processos aqui vão ocorrer na intérfase, período em que o material genético ele precisa estar descondensado. Então, aqui a gente não costuma chamar muito de cromossomo, não. Ou se usar o termo cromossomo, fala que o cromossomo está descondensado, ou seja, ele está na forma de cromatina, ok? Cromatina. Falou intérfase, pensa em material genético na forma de cromatina. Acontece, pessoal, que o material genético, ó, isso aqui, essa fitinha verde aqui, ó, esticadinha, está representando a molécula de DNA. O material genético, quando está na forma de cromatina, existem partes dessa cromatina que estão totalmente desenroladas, totalmente desespiralizadas, e aí a gente chama essa parte do filamento, né, de DNA de eucromatina. Então, por que a eucromatina ela fica aqui, ó, desespiralizada? Na maior parte, na verdade, né? Boa parte dela na intérfase fica totalmente desespiralizada. Porque nessas regiões, os genes... O que é gene mesmo? Alguém lembra o que é gene, pessoal? Gene é um segmento, é uma sequência do nosso DNA que é responsável, que tem uma informação ali importantíssima, que é responsável por produzir uma proteína. Então, lembrando um pouquinho das aulas lá de ácidos nucleicos, né, o DNA tem trechos que são codificantes. Esses trechos são chamados de genes. É onde está a informação que vai servir para a produção de RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro depois vai, né, ser traduzido em uma proteína, tá? Então, genes são trechos do nosso DNA, trechos codificantes, trechos importantes para que ocorra a produção de proteínas futuramente, ok? Bem, se é onde estão contidos os genes, obviamente, esses trechos, né, desespiralizados, chamado de eucromatina, né, ele precisa estar desespiralizado justamente por isso, porque é uma região ativa, com genes ativos. Por outro lado, pessoal, existem trechos, né, trechos como esse aqui, ó, no nosso DNA, num período de intérfase, que ficam constantemente espiralizados, condensados. Esses trechos são chamados de heterocromatina. Bem, pessoal, se esses trechos aqui, ó, ficam sempre espiralizados, significa dizer que não existe atividade gênica nesses trechos, né? Mesmo que tenham genes ali, se o DNA está enrolado o tempo todo, ele vai poder ser transcrito em RNA mensageiro? Não, né? Ele não vai poder ser transcrito em RNA mensageiro, porque a informação genética ela está ali guardada, né? Espiralizada nesse cromossomo, ok? Então, nesse momento aqui, ó, de síntese de, de cromatina, de material genético, né, quando o material genético, o DNA, ainda não foi duplicado, a gente consegue observar, né, essas duas regiões, eucromatina e heterocromatina. Eucromatina, né, é onde o filamento de DNA está descondensado,
E a heterocromatina são regiões do DNA, do material genético, que ficam, né, permanentemente condensados. Né? Se ficam permanentemente condensados, os genes não vão ser ativos, né? Os genes que estão aqui ficam inativos. Uma coisa aí para vocês pensarem, gente. Vocês já ouviram dizer que todas as células do nosso corpo, todas as células somáticas, né, que são as células que vão constituir o nosso corpo, com exceção das células sexuais, né, espermatozoides e óvulos, né, espermatozoides nos homens, óvulos nas mulheres. Então, tirando óvulos e espermatozoides, todas as células do nosso corpo a gente fala que são 2N. Elas têm todos os cromossomos e, portanto, todos os genes. Mas o que faz uma célula, por exemplo, uma célula muscular, ser diferente de um neurônio? Se tanto a célula muscular quanto o neurônio têm a mesma constituição de cromossomos e de genes. O que diferencia, pessoal, de uma célula em outra, o que vai fazer com que elas se diferenciem, é o processo de diferenciação celular que ocorre desde lá do desenvolvimento embrionário. Mas o que ocorre nessa diferenciação celular? O que tem diferente entre uma célula muscular e um neurônio que tem a mesma quantidade de cromossomos e os mesmos genes? O que muda são as regiões de eucromatina e de heterocromatina. Regiões ativas, de genes ativos, de eucromatina em uma célula muscular podem ser diferentes das que estão ativas numa célula de neurônio, tá? Assim como o que às vezes está em forma de heterocromatina no músculo não está no neurônio, entenderam? Então isso que mesmo células diferentes tendo os mesmos genes, os mesmos cromossomos, o que vai diferenciar entre elas, o que vai fazer com que elas sejam diferentes, vai ser que algumas vão ter genes ativos, lá nas regiões de eucromatina, e essa mesma região, numa célula de outro tecido, vai estar inativa, está na forma de heterocromatina. Isso vai então fazer com que a gente tenha células com funções diferentes, mesmo elas tendo a mesma carga genética, né? O que diferencia é que tem genes ativos em algumas que não estão ativos em outras, e vice-versa, né? Basicamente isso, ok? Bem, saindo aí da cromatina e das regiões de eucromatina e heterocromatina, vamos lembrar que lá na intérfase, a intérfase é o período entre a divisão celular. A divisão celular que a gente vai estudar primeiro é a divisão que uma célula mãe, ela duplica o material genético e depois se divide em duas células filhas exatamente iguais. Para que isso ocorra, concordam comigo que o material genético ele tem que se duplicar para depois se dividir? É isso que ocorre, né, lá na intérfase, no período chamado S da intérfase, que a gente vai ver na próxima aula, tá? Estudar melhor isso. Mas só para vocês entenderem um pouquinho melhor, ó, a gente tem lá na intérfase um período chamado de G1, né, em que o material genético ele está simples. Tem um período S, que esse S significa síntese, né? É o período em que o material genético que estava simples, aqui, ó, ele se duplicou, ocorreu replicação do DNA, que a gente já estudou isso, né? Como ocorre a nível molecular, lá em ácidos nucleicos. Mas o que ocorreu aqui então, ó? Duplicação, eu tinha uma fita simples, agora eu tenho uma dupla fita, né? Cada metade dessa daqui a gente chama de cromátide irmã. Então, um cromossomo duplicado, ele vai ter duas cromátides irmãs, que são exatamente iguais, morfologicamente falando, né? Bem, acontece que lá, quando a célula então chega no período de se dividir, lá na mitose, né? Esses cromossomos, eles já têm que estar duplicados, né? Então a gente tem aqui, ó, o cromossomo duplicado. Além disso, o cromossomo também precisa estar condensado. Lembra que eu falei para vocês? Lá na divisão celular é importantíssimo que esse DNA esteja condensado, que o cromossomo esteja no seu auge de espiralização. É isso que ocorre aqui, ó, que diferencia um cromossomo duplicado na intérfase e um cromossomo duplicado lá na divisão celular, que é a mitose, a primeira que a gente vai estudar. Tá vendo?
está duplicado e condensado. Cada metade dessa aqui é uma cromátide irmã, ou seja, cada metade dessa daqui, de um cromossomo duplicado, corresponde a uma fita de DNA. Eu tenho uma fita de DNA formando essa cromátide irmã, que é igual ao que tinha aqui, em termos de DNA. Depois duplicou, ó. Então eu tenho outra cromátide irmã, ou seja, um novo filamento de DNA exatamente igual desse lado de cá. Dessa forma eu tenho um cromossomo duplicado e condensado. Extremamente importante vocês entenderem isso, pessoal. Bem, aqui em detalhes, né? Vamos pegar agora, ó, cromossomo condensado. Eu estou falando então do cromossomo que vai aparecer lá na etapa de divisão celular. Mais especificamente, numa etapa, né, o cromossomo ele vai estar no auge de condensação, numa etapa chamada de metáfase. Metáfase. Gente, claro, é muito nome, é muito termo, são muitos processos. A gente vai voltar nesse assunto aqui, ó, da divisão celular, vai ser o nosso alvo da semana que vem. Mas é extremamente importante entender o que é cromatina, o que é cromossomo, o que é DNA, o que é gene, né? Para a gente entender como é que ocorre, né, o processo de divisão celular. Então tem que estar bem definido esses termos na cabeça de vocês. Por isso, volto a falar, a aula não substitui a leitura, tá, do livro. Então não deixem de ler. Vamos lá. Aqui a gente tem então um cromossomo, né, que está duplicado. Então eu tenho duas cromátides irmãs, né? Se eu dividir ele aqui no meio, puta merda. Esses riscos aqui, ó, foda. Vamos lá, se eu dividir o cromossomo aqui no meio, né? O que eu tenho? De cada lado aqui eu tenho uma cromátide irmã. Então são duas cromátides irmãs formando um cromossomo. Lembrando que cada cromátide irmã corresponde a uma molécula de DNA. Tá? O cromossomo está duplicado, então tem duas moléculas de DNA constituindo esse cromossomo duplicado. Se a gente desenrolar o cromossomo aqui, ó, vamos ver novamente, já falei sobre isso. Ó. Se a gente sai desenrolando ele, a gente vai ter ó, a molécula de DNA, né, a dupla fita de DNA aqui, ó, tá vendo? Só que para formar o cromossomo, para ficar bem enroladinho, eu falei para vocês que é necessário que tenha pensa num rolo de barbante. Para eu enrolar o barbante, eu não preciso de um cerne ali, de um centro, onde eu vou, um carretel, que eu vou enrolar esse barbante em volta dele? Bem, aqui no DNA não é diferente. Para formar o cromossomo condensado, a fita de DNA ela tem que se enrolar em proteínas chamadas de estonas. Então, estonas são proteínas as quais o DNA vai se enrolar, vai ajudar então no processo de condensação, né, de espiralização do material genético. Cada unidade dessa aqui envolvendo estonas e DNA espiralizado vai receber o nome de nucleossomo, tá? Então, o que é o nucleossomo? A união das estonas, proteínas estonas, mais o DNA espiralizado. Então, essas unidades, elas vão se repetindo, tá? Elas vão se repetindo e esse DNA, então, ele vai se condensando, se enrolando cada vez mais. Bem, isso é o primeiro nível de espiralização. Posteriormente, esses nucleossomos aqui vão se enrolando cada vez mais sobre si mesmas. Lembra um pouquinho aquelas estruturas que a gente falou das proteínas? Estrutura terciária, estrutura quaternária, né? É como se eu tivesse aqui, né, um fio de telefone enrolado e embolasse ele sobre si mesmo, enrolando ele cada vez mais, até chegar ao grau máximo de condensação que vai formar o cromossomo espiralizado lá na fase de metáfase, ok? Bem, no cromossomo condensado existe, né, quando a gente observa no microscópio esses cromossomos, vocês vão reparar, aqui são cromossomos duplicados e condensados, tá? Vocês vão reparar que esses cromossomos apresentam regiões em que ocorre uma forma de estrangulamento, uma constricção, né? Que divide esse cromossomo em braços, né? A gente chama essas regiões aqui, ó, das cromátides irmãs, divididas em braços, tá? Então aqui eu tenho, ó,
essa região que divide, que forma essa constricção primária ou estrangulamento no cromossomo, recebe o nome de centrômero. Nesse momento, o importante para a gente é entender que o centrômero ele pode variar de posição, né, de acordo com o cromossomo. Tem cromossomo que vai ter o centrômero central, tem cromossomo, perdão, que vai apresentar o centrômero um pouco mais deslocado do centro. Tem cromossomos que vão apresentar o centrômero próximo à extremidade do cromossomo. Então esse centrômero ele pode variar de posição dependendo do cromossomo. Por hora, isso é o mais importante para a gente, mas nós vamos ver mais para frente que o centrômero também tem uma importância muito grande relacionada ao processo de divisão celular. O centrômero é a região do cromossomo onde se localizam também proteínas, né, que vão formar um complexo chamado cinetócoro ou cinetocoro, que vão ajudar no processo de divisão celular, separando as cromátides irmãs. Lembra, o cromossomo, o material genético, ele duplica para se separar, para formar duas células iguais, tá? E aí, né, por hora, basta vocês saberem que o centrômero, né, é importantíssimo para que ocorra a divisão celular, tá bom? Nessas células. A separação, né, do material das cromátides irmãs, né, nos cromossomos duplicados, ok? Bem, vamos lá. A posição do centrômero também vai permitir, então, que a gente classifique. Existe uma coisa chamada cariótipo. Cariótipo é a classificação, a caracterização do conjunto de cromossomos de determinada espécie com relação à quantidade de cromossomos. Como a gente falou, né? Tem células que têm 8 cromossomos. Tem espécies que vão apresentar muito mais, como a espécie humana, que tem 46 cromossomos. Existem espécies que têm mais de 70 cromossomos. Então, muda a quantidade de cromossomos de espécie para espécie. Também, dentro de uma mesma espécie, agora dentro da mesma espécie, será que, vamos pegar o ser humano, será que os nossos 46 cromossomos são todos iguais? Não. Os cromossomos também variam com relação à sua forma e ao seu tamanho. Existem cromossomos menores, cromossomos maiores, e a forma deles muda também. E o principal ponto com relação à forma deles é a posição do centrômero. Cromossomos que apresentam um centrômero no meio, dividindo cromossomos em duas metades iguais, né, em braços iguais, são chamados de metacêntricos, né? Meta significa meio, cêntrico, né, vem do centrômero. Então o centrômero está localizado ali no meio, dividindo o cromossomo ao meio, em metades iguais, ok? Bem, se esse centrômero ele está um pouquinho deslocado do centro, né, um pouquinho acima ou abaixo, né, depende da referência, mas ele está deslocado um pouquinho do centro, ele é chamado então de submetacêntrico, né? Está um pouquinho abaixo, né, do centro. Então ele está deslocado do centro, fazendo com que o cromossomo seja dividido em braços desiguais. Fica um braço maior e um braço menor, formando as cromátides, tá? Então, submetacêntrico. E na espécie humana existe também, além desses dois, o chamado cromossomo acrocêntrico. Acro significa extremidade. Então, o centrômero ele vai estar localizado próximo a uma das extremidades do cromossomo, fazendo com que os braços tenham tamanho totalmente desiguais. Um é muito maior, o outro é bem menor. Esse é chamado, então, de acrocêntrico. Na espécie humana só ocorrem esses três, mas fica uma observação aqui para vocês que algumas espécies, né, podem apresentar um cromossomo chamado de telocêntrico. Telocêntrico. O que é um cromossomo telocêntrico? É aquele em que o centrômero, né, é o centrômero, deixa eu apagar aqui. O centrômero do telocêntrico vai estar localizado na extremidade,
não é próximo à extremidade igual ao acrocêntrico, é na extremidade. Então, o telocêntrico ele vai apresentar somente, né, somente os braços, os cromossomos formando somente braços de um lado, não tem lá, né, o espelho formando para cima, ou a outra metade, tá bom? Então, basicamente é isso. Não existe na espécie humana, mas é importante saber que existe, né, o tal do telocêntrico também. Pessoal, agora com relação, como eu falei, né, à quantidade de cromossomos, né, ao número dentro da célula. A quantidade de cromossomos dentro de uma célula, que também faz parte do cariótipo, né, da espécie, a gente dá o termo de ploidia. Então, ploidia é o conjunto, né, a quantidade de cromossomos que tem dentro da célula. Bem, a quantidade de cromossomos, como eu bem falei para vocês, varia de espécie para espécie. E dentro de uma mesma espécie pode variar? Pode. Vamos pegar a espécie humana como exemplo, né, para facilitar nosso entendimento. A espécie humana, como eu falei para vocês, a gente tem basicamente dois tipos de ploidia, né? Duas quantidades diferentes de cromossomos, dependendo do tipo da célula. A gente tem as células ditas na espécie humana, né? Em outras espécies a gente usa esses termos também. A gente tem as células diploides, diploides, de dois, né? Ploide vem de ploidia. As nossas células diploides têm todos os cromossomos que existem na espécie humana aos pares. Então a gente fala que uma célula diploide humana, né, ela tem 46 cromossomos. Oh, Jesus amado! 46 cromossomos. Só que esses 46 cromossomos, eles estão como? Aos pares. Então a gente pode dizer também, né, o X aqui não é do X de sexo não, tá? É para representar par de cromossomo, ok? Par de cromossomo. Então a gente tem que na espécie humana existem na verdade 23 pares de cromossomos. Porque os cromossomos estão pareados nas células somáticas, que são as nossas células diploides. Células da pele, neurônios, células musculares, né, células sanguíneas, a maioria delas. Então, elas são diploides. A gente representa isso, né, com 2N, por 2N, ok? Então, são as nossas células somáticas, que vão formar as células, a maior parte das células do corpo. Esses pares de cromossomos, que são cromossomos iguais, parecidos, né, morfologicamente falando, eles são... Por que eles estão aos pares, pessoal? Um cromossomo nosso, desse par de cromossomos que temos, sempre vem de origem paterna e o outro par vem de origem materna. Então a gente fala que metade das nossas características genéticas, né, estão nos cromossomos que a gente vê, que a gente recebeu do pai, lá no espermatozoide que fecundou o óvulo da mãe, né, que contribuiu, né, com a outra metade de cromossomos, que é de origem materna. Então eles se encontram, formam o zigoto, e o zigoto, então, ele reconstitui os 46 cromossomos, ou 23 pares de cromossomos, que a gente tem formando o nosso corpo, as nossas células somáticas. Esses 23 pares, né, são chamados também de cromossomos homólogos. Por que eles são homólogos? Porque eles são muito semelhantes. Os pares de homólogos, eles são pares relacionados. Claro que com relação a... né, eles são semelhantes com relação à forma, ao tamanho, e eles têm genes relacionados. Os genes responsáveis por uma mesma característica estão localizados no mesmo local, que a gente chama de locus gênico, né, no pai e na mãe. Esses genes podem ser iguais, que está no cromossomo do pai e da mãe, ou podem ser genes relacionados a uma mesma característica, né, que vão agir juntos, né, ou não. Beleza? Basicamente é isso. Claro, estou entrando um pouquinho na genética aqui,
mas a gente não vai estudar genética esse ano, mas isso é pré-requisito para quando vocês estudarem lá no terceiro ano a genética, entenderem, né, o que está acontecendo lá com os genes, ok? Então, células diploides, 2N. No caso da espécie humana, a gente tem 23 pares de cromossomos, né? Ou seja, 2N é igual a 46. A gente tem dois conjuntos de 23, ou seja, 46 cromossomos, ok? Enquanto isso, a gente tem na espécie humana também as células sexuais, lembram? Os nossos gametas, né? Os nossos gametas são células que têm metade do conjunto... Oi? Desculpa atrapalhar, mas faltam uns 5 minutos para nossa aula de meio ambiente começar, a próxima aula. Tá, tranquilo. É um pouquinho mais rápido. Beleza, eu vou terminar esse slide aqui e aí a gente interrompe aqui e dá continuidade, né, na semana que vem. Valeu, obrigado por avisar. Pessoal, eu estou bem devagarzinho nesse assunto e assim, vocês que estão assistindo a aula são privilegiados porque não é um assunto fácil, tá? Infelizmente, às vezes depois, né, na correria, quem vai deixando para assistir a aula gravada não tem a disciplina de fazer o acompanhamento adequado, porque vai deixando, aí vai deixando de outras matérias e não tem tempo de voltar. Então, assim, eu incentivo muito quem pode de realmente acompanhar o momento síncrono, né? Claro, para quem não pode a gente entende, mas eu acho que quem pode não deve largar esse momento. Depois fica difícil tirar as dúvidas, né? E o tempo não para. Bem, vamos lá. Então, continuando aqui, além das nossas células somáticas, né, diploides, a gente tem os nossos gametas, né, as nossas células sexuais, espermatozoide no homem, óvulo na mulher, né, que são as nossas células sexuais. Esse espermatozoide óvulo tem que se unir, fecundar para formar um zigoto que vai dar origem a um novo indivíduo. Se o indivíduo ele é 2N, o zigoto tem que ser 2N. Só que se o zigoto vem da união de duas células, cada uma dessas células que são os gametas, elas têm que ser N. Elas têm que ter só metade do conjunto total de cromossomos. Senão, né, a gente não formaria um zigoto 2N quando eles se unissem, tá? Por isso que a gente fala que metade da nossa herança genética vem do pai e a outra metade vem da mãe, ok? Bem, e como a gente representa as células chamadas de haploides? Por um Nzinho, tá? Então, di, 2, né? Ploide, ploidia é N. E haploide então é a metade do conjunto total de cromossomos que uma espécie pode ter. Se na espécie humana o total que a gente pode ter são de 46 cromossomos, as células haploides vão ter 23, ok? Aqui representando o par de cromossomos homólogos, a gente tem 22 pares de cromossomos homólogos que são exatamente iguais. E a gente fala que desses 23 pares que nós temos, dos 23 pares, 22 são homólogos, né? O do pai e o que veio do pai e da mãe são exatamente iguais, se a gente analisar morfologicamente. E um par é de sexuais, é o que define o sexo, né, pessoal? No caso do homem, ele recebe o X da mãe e o Y do pai. O Y é o que define, né, o cromossomo Y é o que define o sexo masculino na nossa espécie, tá? E na mulher, a mulher recebe um X que veio da mãe e um X que veio do pai. Então, quando o par de cromossomo sexual da mulher é da pessoa, do indivíduo é XX, ela vai ser, geneticamente falando, do sexo feminino. E quando o par de cromossomos sexuais é XY, a pessoa é geneticamente do sexo masculino. Ok? Falei que ia encerrar naquele slide, mas só para não perder o contexto, né, eu vou mostrar isso aqui que eu já falei, tá? A ploidia, como eu falei, varia, né, de acordo com a espécie. A nossa espécie tem o conjunto total de cromossomos totalizando 46. 2N, então, é 46. Nossas células haploides têm 23, porque é a metade. Aqui é só o conjunto diploide, estão vendo? Das diferentes espécies. Só para vocês perceberem, né, que não é tudo igual. A mosca doméstica tem 12, né? Tem algumas espécies que têm 8, outras têm 12. Então varia de espécie para espécie, até de espécies mais relacionadas, né? O gorila, né, um outro primata, tem 48, pô, tem mais cromossomo que a espécie humana. O cão doméstico tem 72, muito mais que a espécie humana. O milho,
23, né, um vegetal. Tá vendo? Tem 20, desculpa, 20, né? 23 não, tô doido. O, o café arábica, né? 44, né? Então, observem que a ploidia vai variar de espécie para espécie. Na espécie humana, como eu falei, nós temos 46. Então, os pais biológicos de vocês têm 46, né? As mães biológicas, 46. Acontece que, para formar vocês, o que que aconteceu? Eles produzem gametas, né? Espermatozoide no homem e óvulo na mulher. Ah, como é que produz? A partir de uma célula 46 vai produzir um espermatozoide com 23. Na mulher a mesma coisa, né? Uma célula 46 produzir um óvulo com 23. Um processo chamado de meiose. A gente vai estudar para frente. É um tipo de divisão celular especial relacionada, né, à formação dos gametas. Então, os gametas, eles têm a metade do conjunto total de genes. Esses gametas, quando fecundam, reconstituem um conjunto total de gametas, oh meu Deus, de cromossomos, que são os 46, no zigoto. Esse zigoto passa a sofrer sucessivas divisões celulares até formar um novo indivíduo, um bebê que vai crescer e se tornar um adulto, né? Então, assim que a gente reconstitui, assim que a gente passa, e assim que a gente herda também, metade da nossa herança genética que vem do pai e a outra metade que vem da mãe, ok? Eu vou parar por aqui para não, né, para vocês não estender, não entrar na próxima aula de vocês. E aí na semana que vem me lembrem que a gente parou aqui, tá? Em cariótipo e ploidia, beleza? Deixa eu sair.